Durante as escavações em Toposiris Magna, uma antiga cidade no norte do Egito, a arqueóloga Kaitlyn Martinez e sua equipe descobriram um enorme complexo de túneis com mais de 1.200 metros de comprimento. Na verdade, eles encontraram um enorme centro religioso com 3 santuários, mais de 1.500 artefatos, bustos, estátuas, moedas de ouro. Mas a descoberta mais interessante foi o complexo de túneis que levam a estruturas submersas. Os numerosos terremotos que ocorreram na região ao longo dos séculos podem ter causado os desmoronamentos. Mas o arqueólogo acredita que finalmente descobriu a tumba perdida de Cleópatra. Se isso for verdade, a descoberta será a mais importante do século XXI. Hoje você vai descobrir a razão do grito da múmia. Como os governantes do Antigo Egito se divertiam quando a humanidade inventou armas químicas, onde os hobbits realmente viviam e quem eles caçavam. Cleópatra, a última rainha do Antigo Egito, dotada de poder real, governou do ano 51 a.C. até o ano 30 a.C. e até hoje permanece uma figura muito misteriosa. Do que sabemos, ela era uma mulher notável, possuindo uma riqueza e poder incomparáveis. Cleópatra tornou-se rainha aos 18 anos, falava 9 idiomas, estudava política, economia e matemática. Em geral, ela era uma política inteligente e notável, uma das primeiras, se não a primeira mulher influente na história. E claro, ao falar de Cleópatra, é obrigatório mencionar sua beleza. Mas há um problema. O fato é que a maior parte das informações sobre a rainha veio dos romanos, que a consideravam uma rival. Imagine que seu colega dependente ou vizinho desagradável está lhe dando uma descrição. Quão verdadeira ela será? É a mesma história com Cleópatra. No entanto, a própria rainha, juntamente com a tumba, nunca chegou aos romanos. De acordo com a lenda, Cleópatra tentou enganar a todos, escondendo o local de seu descanso eterno, para que nunca fosse encontrado. E a julgar pelo fato de que a tumba ainda não foi descoberta, ela conseguiu. De qualquer forma, isso pode mudar muito em breve. Junto com a descoberta em Toposiris Magna, se os túneis realmente levam a um túmulo, ele pode muito bem pertencer a Cleópatra e seu marido Marco Antônio. De acordo com Plutarco, quando Otaviano Augusto com suas tropas romanas invadiu o Egito e capturou Alexandria, Marco Antônio se matou com sua própria espada nos braços de Cleópatra e foi enterrado no mausoléu. 2 semanas depois, a rainha Cleópatra seguiu-o para lá, para fazer um funeral, e depois permitiu que uma serpente venenosa a mordesse. Uma história trágica de amor e tudo mais. Até hoje não foi encontrada nenhuma outra tumba dos governantes da dinastia Ptolomeu, ou seja, aqueles que governaram o Egito após Alexandre, o Grande. Relata-se que todas as tumbas estavam localizadas no quarteirão do Palácio de Alexandria, e aparentemente estão submersas, assim como o resto do local. O mar simplesmente os engoliu. Se o local de sepultamento de Cleópatra e Antônio for descoberto, ele ocupará arqueólogos por décadas. No mínimo, saberemos mais sobre como ela parecia e como morreu, e no máximo, poderemos aprender muito mais sobre sua vida. E, basicamente, sobre os costumes egípcios daquela época. A informação mais recente sobre o suposto túmulo de Cleópatra foi descoberta em novembro de 2012. Então, ainda não está claro o que os pesquisadores realmente encontraram. E sim, sabemos tão pouco sobre Cleópatra que nem conseguimos imaginar como era sua aparência. Ou seja, a rainha é frequentemente retratada como uma sedutora deslumbrante, por quem os homens estavam dispostos a arriscar suas vidas. Mas os dados arqueológicos sugerem que essa imagem pode não ser totalmente precisa. A fonte mais recente existente é uma pequena moeda de prata com cerca de 2.000 anos de idade. Ela retrata uma rainha egípcia com um pequeno queixo, nariz afilado, lábios finos e uma maquiagem não muito atraente. Os padrões de beleza mudaram muito em 2.000 anos, mas mesmo pelos antigos, Cleópatra não seria considerada bonita. A imagem de Cleópatra que temos é a de uma bela governante amada pelos políticos e generais romanos. No entanto, parece que a imagem de Cleópatra como uma bela sedutora é mais uma invenção posterior. Os escritores romanos nos dizem que Cleópatra era inteligente e carismática, e que ela tinha uma voz encantadora. E nada sobre beleza. Na verdade, os historiadores não têm nada parecido com um retrato para que possamos fazer suposições sobre a aparência. O mais próximo são moedas, relevos egípcios, provavelmente irreais e criados para os subordinados, e também bustos de mármore. Fontes assim, vamos dizer.
Os acadêmicos modernos justamente duvidam que Cleópatra pudesse governar o país e fazer alianças apenas com a ajuda da beleza. A rainha era suficientemente inteligente e educada, além de ser diabolicamente boa na arte da manipulação. Parece que os historiadores não conseguiram entender uma mulher que poderia superar seus contemporâneos masculinos, por isso atribuíram seu sucesso à sua aparência. No entanto, Cleópatra ainda deixou sua marca. Um dos tratamentos de beleza frequentemente atribuídos a Cleópatra era o banho em leite de burra. Acredita-se que isso tornava a pele mais suave, mais branca e eliminava as rugas de expressão. Hoje em dia isso parece muito duvidoso. Mas ei, no Antigo Egito eles não eram muito bons em cosmetologia. E ainda, os cientistas acreditam que eles conseguiram recriar os perfumes que Cleópatra usava. Isso foi possível graças a uma tecnologia muito inteligente de fluorescência de raios-x. Ela permitiu que os cientistas analisassem as moléculas encontradas em frascos com os perfumes que a rainha usava. Após numerosos experimentos, eles conseguiram obter um aroma agradável com notas base de mirra e canela, bem como outros ingredientes complementares. Embora não seja exatamente o cheiro de Cleópatra, é suficientemente próximo do original, com o aroma. No ano de 2019, era possível conhecer no Museu Nacional de Geografia, e ele é chamado de unidade didática. Cleópatra. Quem mais entre os antigos governantes você gostaria de cheirar? O cheiro de leite não é a fragrância mais estranha dos governantes egípcios. O 2300 a 2206 a.C. Além disso, ele assumiu o trono com cerca de 6 anos de idade. Naturalmente, durante esse período, a mãe de Pepe governou principalmente, mas ele ainda era um pequeno garoto que governava um vasto reino. Vocês mesmos entendem. Isso deixa uma certa impressão, e Pepe aparentemente era extremamente mimado. Pouco depois de se tornar faraó, um pesquisador chamado Harkhuf escreveu uma carta a Pepe, na qual relatou ter encontrado um pigmeu dançante. E o faraó reagiu como qualquer criança reagiria a tal notícia. Ficou extasiado. Ele escreveu um documento que os historiadores chamam de um dos mais humanos que chegaram até os nossos dias. E aqui está o que Pepe escreveu. Naquele momento ele tinha cerca de 8 anos. Entregue o pigmeu vivo, inteiro e saudável para brincadeiras, diversão e entretenimento. Quando ele embarcar no navio, designe pessoas confiáveis que estarão constantemente ao lado dele. Cuide-se se ele cair na água. Quando o pigmeu for dormir à noite, também designe pessoas confiáveis que dormirão ao lado dele em sua cabana. Verifique 10 vezes durante a noite. Há também informações de que, na idade adulta, Pepe odiava tanto as moscas que cobria seus servos com mel para atrair os insetos, para que eles não pousassem no faraó. No entanto, apesar de tais relatos, Pepe governou por incríveis 64 anos e, de acordo com alguns dados, até mesmo 94. Mas isso parece ser um exagero típico do Antigo Egito. Naquela época, eles geralmente gostavam de escrever que os faraós governavam o país por 100 anos ou mais. Afinal, como poderia ser diferente quando os reis tinham status divino? Mas parece que estamos dando atenção demais aos faraós. Afinal, as múmias não eram exclusivas deles. Isso era, na verdade, o método padrão de enterro no Antigo Egito. Mas às vezes os cientistas descobrem algo realmente estranho, como múmias gritando. De vez em quando, arqueólogos descobrem múmias que parecem ter realmente gritado no momento da morte. Possivelmente devido a rituais assustadores ou até mesmo um ataque cardíaco. Com a cabeça jogada para trás, a boca aberta e os olhos vazios olhando para o nada. Essas são algumas das múmias mais assustadoras encontradas pelas pessoas. Tomemos, por exemplo, esta mulher gritando, que morreu cerca de 3.000 anos atrás. A análise inicial relacionou a pose chocante à causa da morte da mulher por ataque cardíaco. Acreditava-se que a mulher morreu sozinha e só foi encontrada algumas horas depois. Quando o rigor mortis se instalou, a mandíbula, aberta no momento da morte, ficou presa em uma posição assustadora para sempre. Como os músculos contraídos se tornam duros e não podem relaxar, até que o corpo comece a se decompor. Mas como a mulher foi mumificada, ela evitou a decomposição e se transformou em uma descoberta arqueológica assustadora. No entanto, outros cientistas são céticos e dizem que sua boca provavelmente se abriu após a morte. Eles até têm argumentos. A rigidez cadavérica ocorre em 2 a 3 dias e o processo de mumificação pode levar mais de 70 dias. Durante esse período, a mandíbula poderia ter sido normalizada, mesmo se a pessoa morreu de um ataque cardíaco. Mas então qual é a causa desse grito pós-morte? Muitas múmias provavelmente não tiveram a mandíbula devidamente fixada com bandagens.
A boca tende a se abrir, mesmo que seja apertada o máximo possível. Essa posição da boca é bastante comum em múmias. Outra razão para esse fenômeno está relacionada à redução da quantidade de tecidos moles durante a secagem, o que deixa espaço extra para a abertura da mandíbula e cria o efeito de um grito. Mas há outra razão provável para a boca da múmia estar aberta. No ano de 2006, em Veneza, Itália, entre as vítimas medievais encontradas nas tendas, foi encontrada uma mulher do século XVI. Durante as escavações, foi descoberto que seu crânio havia sido aberto com um tijolo. Ou seja, a pessoa morreu e depois uma pedra foi inserida na boca do cadáver. Não, isso não foi um ato de desrespeito ao morto, apenas o resultado da crença em vampiros. Na Idade Média, as pessoas eram basicamente inclinadas a acreditar em vários horrores que ocorriam após a morte. Principalmente porque o processo de decomposição não era bem compreendido. Por exemplo, quando o estômago humano se decompõe, ele libera um líquido escuro e purulento. Esse líquido, semelhante a sangue, pode escorrer livremente do nariz e da boca do cadáver. Como os cemitérios e enterros em massa eram frequentemente reabertos durante epidemias de peste para adicionar novos corpos, os coveiros italianos viam esses restos decompostos. E se algo semelhante a sangue estiver escorrendo da boca de um cadáver, então é definitivamente um vampiro. Além disso, o líquido às vezes saturava o pano funerário ao redor da boca do cadáver, de modo que o pano ficava preso na mandíbula. Isso poderia causar um rasgo no pano, e parecia que o cadáver estava mastigando seu sudário. Acreditava-se que os vampiros espalhavam a peste ao mastigar o sudário, infectando as pessoas. Não questione o funcionamento, apenas chame a bruxa. Enquanto ela não chega, coloque um tijolo na boca do vampiro. Acreditava-se que isso impediria a propagação da doença. E já que mencionamos bruxas, vamos dar uma olhada em como as coisas estão na Polônia. A Polônia tem uma longa história de luta contra vampiros, como evidenciado por vários enterros de vampiros. Esses enterros são fáceis de identificar. Eles colocavam foices no pescoço dos mortos ou inseriam pedras na boca, como no Egito. A ideia é simples. Se um vampiro tentar se levantar, a foice o decapita, e a pedra impede que o impuro se alimente de inocentes. Pelo visto, os vampiros não conseguem mais usar as mãos. De acordo com as antigas crenças, uma pessoa corria o risco de se tornar um vampiro após a morte, se não fosse batizado ou se morresse de uma morte violenta. O primeiro a morrer durante uma epidemia, ou a morrer longe de sua cidade natal. Não sei se as qualidades vampíricas se intensificavam quando vários fatores coincidiam. As pessoas nos enterros de vampiros na Polônia eram habitantes locais, provavelmente vítimas de uma epidemia de cólera. Provavelmente as pessoas não conseguiram determinar quem morreu primeiro e decidiram se superproteger. Não acho que você ficará surpreso com o fato de que os vampiros são apenas fruto da imaginação de nossos ancestrais supersticiosos. Mas e quanto aos hobbits que realmente existiram? Eles não tinham pés grandes e peludos, e os verdadeiros hobbits não viviam no condado, mas na ilha indonésia de Flores. De qualquer modo, abordaremos tudo em sequência. No início deste milênio, a maioria dos paleoantropólogos acreditava que apenas os humanos modernos eram capazes de ir além dos limites da mãe natureza. Parecia improvável que os humanos arcaicos tivessem embarcações capazes de cruzar o oceano. Tudo mudou no ano de 2003, quando foram descobertos restos de um ancestral muito, muito pequeno na Ilha de Flores. Seu cérebro enrugado e características primitivas estranhas provocaram debates sobre qual lugar essa descoberta ocupa na árvore genealógica humana. A princípio, os pesquisadores acreditaram ter descoberto um humano antigo com microcefalia, uma condição marcada por cabeça pequena e baixa estatura. Mas descobertas posteriores de esqueletos do mesmo tamanho mostraram que o hobbit não era um indivíduo anormalmente pequeno, mas representante de uma espécie inteira. O Homem de Flores foi uma das últimas espécies de humanos a se extinguir. Este nosso parente distante desapareceu há cerca de 50 mil anos, pouco antes ou durante a chegada de nossa espécie à região. E os hobbits eram realmente pequenos, com cerca de 1 metro de altura, pesando aproximadamente 25 quilos e com um volume cerebral de cerca de 380 centímetros cúbicos. Ou seja, cerca de 3 vezes menor do que o nosso. O esqueleto de um hobbit poderia facilmente ser confundido com o de uma criança, e apenas os dentes do siso totalmente desenvolvidos convenceram os cientistas de que era um adulto. No entanto, a estrutura do esqueleto também era bastante específica. Ossos pélvicos largos, clavículas curtas, achatamento notável e uma posição incomum da articulação do ombro. Ao caminhar, os hobbits tinham que dobrar muito os joelhos, por isso se moviam lentamente.
tão lentamente que não conseguiram acompanhar a evolução. Por que essas pessoas antigas não cresceram? Como sempre, há várias teorias. Inicialmente, foi sugerido que a população da espécie chegou a Flores da Java, possivelmente de barco, e então eles simplesmente diminuíram de tamanho. Não imediatamente, mas ao longo de centenas de milhares de anos. É assim que funciona o nanismo insular. Grandes animais isolados em ilhas tendem a diminuir de tamanho porque têm recursos limitados e não há grandes predadores dos quais precisam se defender. Em suma, é simplesmente vantajoso. A segunda teoria da microcefalia, que mencionei um pouco antes. No entanto, ele não tem doenças ou condições conhecidas que corresponderiam ao que os cientistas encontraram nos hobbits. Parece incrível, mas não foram apenas os pequenos humanos que se tornaram pequenos. Na Ilha de Flores, pesquisadores encontraram milhares de ferramentas de pedra associadas a ossos de elefantes, incluindo de estegodontes, ancestrais dos elefantes modernos. Na verdade, alguns estegodontes eram os maiores proboscídeos, com quase 4 metros de altura e pesando 12 toneladas. Mas isso está além dos limites da Ilha de Flores. Os estegodontes encolheram para o tamanho de búfalos ao entrarem em um espaço confinado. Assim, os cientistas sugeriram que os mini-humanos poderiam caçar mini-elefantes. No final das contas, nenhum homem antigo ignoraria tal fonte de carne e gordura se estivesse ao seu alcance. Parece que até existem evidências de que os hobbits usavam fogo. Então tinha o que dizer do churrasco de elefante? É uma pena que tudo isso aconteceu há tanto tempo que nada pode ser dito com 100% de certeza. De qualquer forma, até que os pesquisadores encontrem algo sério. Mas não se preocupe, essas descobertas por vezes surgem de forma inesperada. Apenas no ano de 2011, a comunidade científica descobriu que um dos primeiros ataques químicos na história da humanidade ocorreu muito antes da Primeira Guerra Mundial. Por volta do século 26 a.C., o forte romano Dura Europos caiu vítima de uma nuvem persa na região da atual Síria. Quando os arqueólogos exploraram este local, eles descobriram não apenas um monte de corpos de soldados romanos que morreram em batalha, mas também vestígios de cristais amarelos, enxofre e piche. Tudo isso indicava que os romanos foram envenenados por gás. Acredita-se que isso provavelmente foi um dos primeiros ataques químicos conhecidos na história. Quase 1.700 anos atrás, os soldados romanos que morreram faziam parte da guarnição da cidade e estavam cavando um túnel para atacar os persas sitiados. Os persas, por sua vez, estavam cavando seus próprios túneis, mas já para derrubar as muralhas da cidade. Aparentemente, os persas aguardaram os defensores da cidade se aproximarem e então inundaram o túnel com gás venenoso, matando-os. Em questão de minutos, as vítimas sufocavam, perdiam a consciência e depois morriam, e os persas usavam seus corpos para formar algo como uma barricada. No final das contas, a cidade foi capturada. E agora... Oh, espere, Steve me trouxe algo mais. Vale a pena falar um pouco sobre isso? Você certamente se lembra do incêndio em Notre Dame, que ocorreu em 2019. O fogo destruiu muito, e a catedral ainda está sendo reconstruída. Mas durante o processo de reparo, a equipe de construção fez uma descoberta inesperada. Uma antiga cripta e 2 sarcófagos de porco em forma de corpo. Totalmente por acaso. Todo esse tempo, a cripta estava sob uma camada do piso da igreja, datada do século XVIII, e ninguém sequer suspeitava disso. Os pesquisadores acreditam que a própria cripta data do século XIV. Um sarcófago de porco desabou sob o peso da igreja que se ergueu acima dele, mas ainda estava selado quando descoberto. Tudo parecia como se esse sarcófago não precisasse ser aberto. Usando uma câmera endoscópica de alta tecnologia, os pesquisadores conseguiram olhar dentro de um desses sarcófagos e estudar seu conteúdo sem perturbar seu estado. Os pesquisadores descobriram um corpo mumificado que, presumivelmente, pertencia a um jovem de alto status, como um importante oficial que foi enterrado no século. No segundo sarcófago estão os restos de um sacerdote que morreu no ano de 1710. Por que tal dispersão ao longo dos anos e pessoas é desconhecido. Mas ambos esses homens tiveram grande importância para o seu tempo, já que foram enterrados em tumbas tão prestigiosas no coração da Assembleia. Enquanto a maior parte do tesouro foi descoberta a apenas 20 centímetros de profundidade, os sarcófagos sob o piso da Assembleia estavam a 1 metro de profundidade. Isso, em geral, permitiu que eles permanecessem despercebidos por tanto tempo. Quando os trabalhos de restauração de Notre Dame começaram, havia preocupação se seria possível recriar toda a sua magnificência. Enfim, havia inúmeros belos detalhes góticos e vitrais, todos no mesmo estilo.
Mas a humanidade realmente teve sorte, e essa sorte tem um nome: Andrew Tallon. O historiador de arte belga usou scanners a laser para criar uma nuvem de dados de pontos em cada superfície do interior do edifício. Ele registrou com precisão cada detalhe dessa complexa estrutura, incluindo aqueles que nunca foram explicados. Apenas 1 bilhão de pontos e você tem a cópia mais precisa do edifício. Este escaneamento inovador chamou a atenção da comunidade científica já em 2015, mas, infelizmente, o historiador da arte faleceu em 2018. Ele nem suspeitava que em breve seu trabalho se tornaria a base para a reconstrução da Catedral de Notre-Dame, que o historiador da arte admirou durante toda a sua vida. Mas parece que estamos faltando algo místico. E quanto à Atlântida e ao outro ferreiro? Eles já encontraram tantos desses que começo a pensar que algumas partes do planeta estão cobertas com uma camada uniforme de Atlântida. Ferreiros... A mítica ilha de Atlântida foi descrita pela primeira vez pelo historiador grego Platão em 360 a.C. e desde então, ele tem fascinado todos os amantes do misterioso, enigmático e inexplicável. De acordo com Platão, Atlântida era um grande estado marítimo que afundou no mar mais de 10 mil anos atrás, como resultado de uma catástrofe. Naturalmente, eles queriam encontrar um artefato do tamanho de um estado inteiro. E assim encontraram Atlântida em muitos lugares ao redor do mundo. Um pesquisador está quase certo de que é a Bolívia, outro diz que é a Antártica. Um terceiro insiste que Bimini Road, uma formação rochosa nas Bahamas, pode ser um fragmento de uma civilização perdida. A Atlântida foi encontrada até mesmo em Cuba e no Japão. Embora os arqueólogos duvidem muito que a Atlântida realmente existiu, alguns continuam a debater quais das ruínas encontradas podem ser consideradas remanescentes de uma antiga civilização. No entanto, mesmo sem evidências conclusivas, a Atlântida continua a despertar interesse. Um enorme interesse. A mesma história acontece com a Arca de Noé. Este barco, no qual, segundo a lenda, Noé, sua família e um monte de animais se salvaram do dilúvio, foi encontrado várias vezes. Ao longo dos séculos, arqueólogos entusiastas procuraram diligentemente por evidências da existência deste lendário navio no Monte Ararat, na Turquia e ao redor dele. No texto original não havia indicações mais concretas. Claro, do ponto de vista científico, a existência da arca é muito duvidosa. Levando em conta todos os animais a bordo, além de comida e água para mantê-los, não haveria espaço suficiente no navio para acomodar tudo. No original, as dimensões da arca são especificadas, e são cerca de 340 metros por 60 metros e mais 34 metros de altura. É improvável que tal navio possa ser construído mesmo hoje. Naquela época, a criação de tal navio teria levado centenas de meses de trabalho. Não importa os prazos de construção que os que consideram o ferreiro real trouxessem. E mesmo que fossem 30 ou até 100 anos, ainda soa fantástico. E de onde viria toda essa madeira? No entanto, apesar de toda a improbabilidade, eles continuam encontrando mais e mais no cofre. Em fevereiro de 1993, até mostraram na televisão um pedaço de madeira que supostamente fazia parte da arca. Claro, isso causou uma grande impressão. Só mais tarde foi descoberto que o pesquisador era um ator que nunca tinha ido à Turquia. E o próprio pedaço de madeira não era mais do que um pinheiro comum, embebido em molho de soja para dar cor e artificialmente envelhecido no forno. Sim, é bastante decepcionante quando o seu antigo artefato é feito com a ajuda de molho de soja. Os produtores de televisão se defenderam dizendo que o programa era para entretenimento, não documentário. Mais tarde, no ano de 2006, eles encontraram Kovcheg novamente. Eles escavaram por muito tempo e realizaram perícias, mas a comunidade científica não acreditou neles por não haver cientistas profissionais envolvidos na pesquisa. Em geral, essa descoberta também se mostrou de alguma forma incerta. Eu até chamaria Neuf Kovcheg de uma espécie de Atlântida, só que é um navio. Mas será que é impossível encontrar essa mesma Atlântida? Nós temos agora uma variedade de tecnologias. Podemos olhar para o oceano do espaço e tudo nesse espírito. Por que ainda não houve uma descoberta genial? Afinal, é uma cidade inteira. Então, a principal razão é que a Atlântida é, acima de tudo, um mito. Uma fábula educativa, inventada por um dos maiores intelectos da Grécia Antiga, o filósofo ateniense Platão. Platão nos deixou o único relato escrito sobre a Atlântida. E se você decidir lê-lo em tradução, por si mesmo, certamente perceberá que é uma pilha de metáforas, alegorias e tudo nesse sentido.
Cada menção a este lugar lendário soa como uma mistura de fantasia e ficção científica. A Atlântida era uma ilha enorme, maior do que a Líbia e a Ásia juntas. Ele era habitado por uma raça de semideuses liderados por reis poderosos, que eram descendentes de Poseidon. Bem, isso já não é mais uma raridade. Na Grécia Antiga, os Atlantes criaram uma civilização avançada e construíram enormes cidades num período em que o resto do mundo ainda estava na Idade da Pedra. Muito legal, mas todo esse fantástico foi projetado apenas para glorificar a democracia ateniense. Isso era super moderno na época, e os atenienses estavam terrivelmente orgulhosos de si mesmos. Além disso, a história da Atlântida é um aviso. Em sua ânsia de poder, essa civilização avançada declarou guerra a todos os povos do Mediterrâneo e conquistou todos, exceto o povo de Atenas. Eles conseguiram derrotar os Atlantes e então a grande raça foi atingida pela ira dos deuses e a ilha afundou. Em suma, Platão queria dizer aos seus contemporâneos para permanecerem humildes, benevolentes e não colocarem a riqueza acima de tudo. Bem, ou algo assim. Até mesmo Aristóteles, aluno de Platão, basicamente rejeitou a lenda de Atlântida, considerando-a pura fantasia. No final das contas, os detalhes contidos em suas duas obras eram demasiado fantásticos para serem verdadeiros. Além disso, Platão escreveu que Atlântida, lembre-se, uma ilha gigantesca, quase um continente, estava localizada além das colunas de Hércules, ou seja, além do Estreito de Gibraltar. E onde também não vejo nada. Acredito que a Atlântida seria apenas um fragmento da obra de Platão se não fossem os pseudocientistas e os teóricos da conspiração, e bastante pequena, a ponto de ninguém prestar atenção nela. Por outro lado, agora é um elemento da nossa cultura que pode ser encontrado em livros, filmes, shows, documentários e videogames. Até Tolkien usou o mito da Atlântida em seu Legendarium, o que já diz muito. Até breve!